Vamos mergulhar nos bastidores da vida de um dos magnatas mais controversos e impactantes da história. De filho de um pai errático à construção de um império, uma história de determinação, inovação e, às vezes, conflito. Descubra os segredos por trás da ascensão meteórica da Standard Oil, os bastidores de suas controvérsias e o legado filantrópico que o define até hoje. Esse é o retrato intrigante de um homem cujo nome ressoa, não apenas na história dos negócios, mas também no desenvolvimento da sociedade moderna. Este é John D. Rockefeller, hoje, no Historiando por Aqui. John D. Rockefeller nasceu em Richford, Nova York, filho de William A. Rockefeller Sr. e Eliza Davison. Apesar do comportamento errático de seu pai, a mãe de John incutiu nele os valores do trabalho árduo e da frugalidade. Mesmo mudando frequentemente durante sua infância, John permaneceu focado em seus estudos e desenvolveu uma paixão pela música. Aos 16 anos, Rockefeller iniciou sua carreira como auxiliar de escritório na Hewitt & Tuttle, em Cleveland. Ele rapidamente dominou os sistemas de escritório e aprendeu valiosas lições de negócios, negociando custos de transporte. Determinado a ter sucesso, ele avançou no mundo dos negócios, eventualmente ingressando na indústria de refino de petróleo durante a Guerra Civil. Rockefeller demonstrou perspicácia nos negócios capitalizando a alta demanda por produtos de petróleo. Através de parcerias e investimentos estratégicos, ele expandiu rapidamente seu império do petróleo, lançando as bases para a formação da Standard Oil Company. Em 1864, ele se casou com Laura Celeste Spellman, cujos conselhos eram muito valorizados por ele. Após a Guerra Civil, Cleveland emergiu como um importante centro de refino, com capacidade superando a demanda de mercado em 1869. Em janeiro de 1870, John D. Rockefeller reorganizou seus negócios, formando a Standard Oil of Ohio, que rapidamente se tornou a refinaria mais lucrativa do estado e um jogador-chave no mercado nacional de petróleo. Dada sua posição como o maior transportador de querosene e de petróleo no país, Rockefeller criou a South Improvement Company em uma tentativa de controlar os preços de frete. Parte do esquema foi o anúncio de altas taxas de frete e tratamento preferencial para grandes clientes, como a Standard Oil. Esta ação da nova empresa gerou tumulto entre produtores independentes de petróleo e grande pressão foi colocada sobre as autoridades. Isso levou à descoberta da participação da Standard Oil na South Improvement Company, que foi suspensa meses após sua fundação. Apesar das críticas, Rockefeller expandiu seu império por meio de aquisições e melhorias operacionais, afirmando beneficiar os consumidores, tornando os produtos de petróleo mais acessíveis. O crescimento da Standard Oil foi marcado pela integração horizontal e vertical, culminando em sua dominação da indústria do petróleo ao final da década de 1870. A visão estratégica de Rockefeller e o foco na eficiência o impulsionaram para uma imensa riqueza, embora ele enfrentasse significativo escrutínio durante este período. Gradualmente, a Standard Oil monopolizou o mercado de petróleo nos Estados Unidos, controlando cerca de 90% dele por meio da aquisição de competidores. A empresa revolucionou a distribuição de querosene, entregando-o diretamente aos clientes varejistas. Apesar da redução de custos e da melhoria da qualidade, as táticas agressivas de negócios da Standard Oil, incluindo a venda abaixo do preço e descontos secretos de transporte, receberam críticas e acusações de práticas monopolistas. As legislaturas da época faziam difícil uma empresa ser incorporada em um estado e operar em outro, o que levou à formação do Standard Oil Trust em 1882, que visava ser o centro de controle
de todas as 41 empresas espalhadas por diferentes estados. A nova estratégia empregada por Rockefeller levou diversas outras empresas a seguir o mesmo caminho, porém a opinião pública e da mídia era de suspeita, dado o tamanho da entidade e seu capital. Rockefeller tornou-se uma figura central no movimento antitrust, enfrentando desafios regulatórios e críticas de jornalistas e políticos. A Lei Antitrust Sherman de 1890 e as leis estaduais eventualmente levaram à dissolução do trust, com Ohio sendo o primeiro estado a requerer que a Standard Oil of Ohio fosse separada da entidade. A Standard Oil continuou a expandir apesar dos desafios, mas enfrentou mais escrutínio de reguladores e muckrakers like Ida Tarbell, que publicou The History of the Standard Oil Company, atacando Rockefeller. Em 1911, a Suprema Corte considerou a Standard Oil em violação das leis antitrust e ordenou sua divisão em 34 novas empresas, levando a um aumento significativo na riqueza pessoal de Rockefeller. Em 1902, enfrentando dificuldades financeiras, John Cleveland Osgood solicitou um empréstimo a George J. Gould, que contou com a ajuda de John D. Rockefeller por meio de Frederick Taylor Gates, conselheiro financeiro de Rockefeller. Uma análise conduzida pelo filho de Rockefeller detectou a necessidade de uma injeção de capital substancial no negócio. Rockefeller forneceu fundos em troca do controle das subsidiárias da CFI, que incluíam empresas ferroviárias e do ramo de ferro e carvão. O controle mudou do Grupo Iowa para os interesses de Gould e Rockefeller em 1903. Em setembro de 1913, o United Mine Workers entrou em greve contra operadores de minas de carvão no sul do Colorado, incluindo a CFI, que levou a um conflito violento. A greve envolveu ameaças a grevistas e o envio de tropas da Guarda Nacional. Um tiroteio em 20 de abril de 1914 em Ludlow resultou em vítimas, incluindo mulheres e crianças. Desacelerações econômicas e redução da demanda por carvão levaram muitas minas a não reabrirem e ao desemprego generalizado. Esforços de socorro e amparo aos desempregados foram organizados com assistência da Rockefeller Foundation. O massacre de Ludlow provocou indignação nacional e levou a investigações sobre o envolvimento de Rockefeller. Rockefeller negou responsabilidade e minimizou o evento, afirmando que não teria tomado nenhuma ação. O incidente manchou a reputação de Rockefeller e levou a mudanças na CFI. John D. Rockefeller é mais conhecido por sua imensa riqueza, que atingiu proporções impressionantes durante sua vida. Em 1902, seu patrimônio líquido era de aproximadamente 200 milhões de dólares, uma soma notável em comparação com o PIB nacional total na época, de 24 bilhões. Sua riqueza continuou a crescer substancialmente, atingindo cerca de 900 milhões de dólares pouco antes da Primeira Guerra Mundial, incluindo investimentos em vários setores como bancos, transporte marítimo e mineração. A acumulação de riqueza de Rockefeller, em grande parte proveniente dos ganhos do Trust da Standard Oil e de outros investimentos, foi sem precedentes, com estimativas sugerindo que ele acumulou cerca de 1,5 bilhão até sua aposentadoria. Em sua morte em 1937, sua fortuna remanescente, principalmente mantida em trusts familiares, foi estimada em 1,4 bilhão de dólares, uma parte significativa do PIB nacional. Alguns cálculos sugerem que o patrimônio líquido de Rockefeller em seus últimos anos o classificaria como o indivíduo mais rico da história moderna, superando figuras como Bill Gates ou Sam Walton. John D. Rockefeller foi profundamente influenciado pela sua educação em um lar devoto em Richford, Nova York,
conhecido pelo fervor religioso. Sob a orientação de sua mãe, ele aprendeu a importância do trabalho árduo, da oração e da generosidade. Sua fé impulsionou seus esforços filantrópicos, que se estenderam além de sua denominação batista. As iniciativas de caridade de Rockefeller, enraizadas em princípios bíblicos, o tornaram um dos principais filantropos de sua era. Ao longo de sua vida, Rockefeller permaneceu comprometido com a doação de caridade, especialmente em áreas alinhadas com suas crenças batistas. Com o conselho de conselheiros como Frederick Taylor Gates, sua filantropia se expandiu para apoiar a educação, a saúde pública, a ciência e as artes. Ele financiou instituições como o Spelman College e estabeleceu organizações como o Conselho Geral de Educação e a Fundação Rockefeller, deixando um impacto duradouro na pesquisa médica, na educação e na saúde pública. Sua filantropia, influenciada por sua fé e princípios de eficiência, continua a moldar a sociedade por meio de várias iniciativas. Ao longo de sua vida, Rockefeller enfrentou problemas de saúde como depressão, distúrbios digestivos e queda de cabelo, o que o levou a usar perucas e perder o bigode. Apesar desses desafios, ele continuou seu trabalho filantrópico e reduziu sua carga de trabalho para aliviar alguns problemas de saúde. Rockefeller faleceu em maio de 1937 devido à arteriosclerose em sua casa em Ormond Beach, Flórida, pouco antes de completar 98 anos. Ele foi enterrado no cemitério Lakeville, em Cleveland. Ao longo de sua vida, o legado de Rockefeller foi moldado por sua controversa carreira na indústria do petróleo e suas extensas atividades filantrópicas. Sua imagem variava entre os críticos, com alguns o vendo como cruel, sem escrúpulos e ganancioso, enquanto outros reconheciam suas habilidades comerciais e contribuições filantrópicas. Biografias como a de Alan Evans destacaram a determinação, o trabalho árduo e o planejamento estratégico de Rockefeller na acumulação de sua riqueza. Apesar das críticas, ele era conhecido por oferecer negócios justos aos concorrentes e era considerado mais compassivo do que outros homens de negócio. Enquanto alguns críticos retratavam Rockefeller como ganancioso e sem coração, historiadores econômicos como Robert Waples destacam seu foco na redução de custos, eficiência e reconhecimento de talentos como fatores-chave para seu sucesso. O biógrafo Ron Chernow descreveu Rockefeller como uma figura complexa, descrevendo seu lado bom, sendo tão grande como seu lado ruim, tornando-o um sujeito peculiar. Ele ainda exalta que foram poucas as vezes que a história produziu figuras tão contraditórias. Se você quer ajudar o canal a crescer, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vejo vocês na próxima vez que estivermos historiando por aqui.